Vibe Mundial FM. Vibe Mundial. Eu, Richard Sena, aqui no programa 95,7 FM com vocês, apresentando o Eleve Sua Vibração. Já dá um salve aqui para o Pedro, operando a mesa de som. E que bom, né, pessoal? Mais uma semana, todos nós que possamos estar com a vibe lá em cima, iniciando com alegria, confiança, certeza da vitória, e que esta semana a gente consiga realizar tantas e tantas questões, possamos concluir algumas coisas que a gente já vem amarrando, né, procrastinando, mas que esta semana, a partir de hoje, segunda-feira, seja uma semana de realizações. Pois bem, amigos, nós falaremos da apometria, o que está sendo muito comentado, levado aos trabalhos de consultório também, aos núcleos espiritualistas, onde as pessoas elas vão se aprimorando, elas vão buscando esse autoconhecimento, estas técnicas. E aí nós podemos falar então o que é, para que serve e por que da apometria, né? Por quê? Nós podemos dizer que hoje cada um que busca esse autoconhecimento é um agente de transformação. E aí eu cito um trecho do Evangelho que é bastante interessante, que diz: então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazem eles aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: tragam então. E está feito como mandaste. Ainda há lugar. Por que disso? Porque nós entendemos que estamos neste momento tão complicado, momento turbulento, em que muitas coisas vão acontecendo e todos os meios, né, seja os relacionamentos com as pessoas, a questão financeira também. E aí nos dá um entendimento de que estamos em um momento crucial para a humanidade, para cada um de nós. Então este trecho vem nos fazer refletir que somos agentes de transformação. Transformação de nós mesmos, transformação das nossas questões pessoais. Em muitos casos temos problemas com pessoas que convivem conosco, mas é o momento então de reajustar. E como este dono da casa, neste trecho que está em Lucas 14, 21 a 24, que ele fala para trazer então todas as pessoas, buscar todas as pessoas. Ele continua: saia pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Então é esse trabalho que nós vamos propondo a todas as pessoas, não tendo mais vergonha de dizer que nós seguimos a espiritualidade, que nós temos esse entendimento, esta compreensão. E aí eu cito também Pietro Baldi, o autor, escritor, pensador italiano, que ele traz em um trecho do livro, um dos livros mais vendidos de Pietro Baldi, que se chama A Lei de Deus. E ele diz: substituir o espírito do egoísmo e de separatismo vigente por um espírito de união com Deus e de colaboração com o próximo. Corrobora com este trecho que eu citei de Lucas. Para que então, com esta união, para que a gente não se afaste, hoje nós temos tantas diferenças, né? Nós estamos vivendo uma polarização de opiniões, mas porque podemos sim discordar, mas por que brigar? Por que, né, deixar de conviver com essa pessoa? Nós podemos sim discordar, e isso é importante para que a gente chegue numa posição interessante para o nosso crescimento e da outra pessoa também. E aí, Pietro Baldi continua: os que não possuem inteligência e boa vontade, os que estão ainda mergulhados na ignorância, ou ignorar algo, né? Neste sentido, esta palavra, este termo,
ou na revolta. E ao invés de aceitar então esta lei, rebelam-se, aumentando as suas faltas, piorando a sua situação, amontoando novas dívidas por cima das antigas. Então, nesta imparcialidade em que nós colocamos a nossa opinião, ouvimos também, e como eu disse, a compreensão da apometria, desse significado, que é traduzido como além da medida, além de mim, além daquilo que eu trago, da minha personalidade, das minhas vontades. Eu abro espaço também para aprender o que outro quer me trazer. E também eu vou ter compreensão para com ele. Se ele não estiver num bom momento, para que, caso esta pessoa não queira me ouvir, eu vou saber respeitar. Então, nesta imparcialidade, Pietro Baldi nos diz: no universo há lugar para todos. E aí o que é, né? Como foi dito, o que é a apometria? Para que serve? E por quê? Para que a gente expanda então essa consciência, para que a gente tenha um entendimento. Ramatiz nos diz que ela é mais antiga do que o próprio ser humano na Terra. Se assim é, nós entendemos que ela é algo que vem de muito tempo, de outros orbes, de outras regiões, né, desse universo vasto. E ele diz: a evolução moral se dá por via espiral e, portanto, em vertical, enquanto o avanço intelectual se dá por via horizontal. E ao passo que avançamos, seja moralmente ou intelectualmente, fazemos com que outros do nosso meio também mirem em quê? No nosso próprio exemplo. É importante, então, que esta mudança que nós queremos ver, nós, então, possamos dar esse start, possamos ser esta mudança no dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E ele coloca, Ramatiz, a origem é única, e as diferenças no modo de pensar e viver são pertinentes e importantes para que se chegue ao objetivo maior. E aí ele coloca como uma centelha divina, ou como mônada, cada um de nós, que emerge então desse manancial superior para experienciar a cada reino, a cada plano da dimensão que nos é colocado, né? Mas o objetivo é esta evolução, é este aprendizado. E fazendo também menção ao que eu citei no início do programa, deste momento em que a humanidade vive, desses conflitos emocionais, de opiniões, ele diz: o mundo renasce das cinzas de um modo novo de pensar, vencendo todo o sectarismo materialista, que tenta desesperadamente manter-se em bases sólidas. Então, pessoal, nós temos como a eternidade, a meta é a eternidade. É o que nós estamos aprendendo, respeitando a cada opinião, a cada parecer de qualquer pessoa que seja, mas que também não nos escondamos, que tenhamos coragem, que tenhamos ousadia. E ele cita também a mediunidade como um grande portal para esse terceiro milênio. E ele diz: a era da luz, que se delineia para toda a humanidade da Terra, para aqueles que se colocarem a serviço do Cristo do bem. E aí nós vamos entendendo e analisando, né? Tudo que vem ocorrendo, fomes, misérias em diversos países, em diversos continentes, né? Os crimes, cada um de nós, se ligarmos, né, a nossa TV, seja pela manhã, seja durante a tarde ou no fim do dia, nós veremos isso. Fome, misérias, guerras, crimes, pobreza, corrupção. E aí nós podemos achar que é só isso que acontece. Mas de forma alguma. Claro, tem muita mídia para esse tipo de informação, para esse tipo de notícia. Mas será que nós, como diz o próprio Jesus, que vocês sejam o fermento que leveda a massa toda, que nós possamos então dar qualidade a esta massa, podemos
melhorar essa massa crítica, ter esta condição, então, de contribuir para essa mudança. E aí é uma reflexão nossa, né? Quando então poderíamos viver em perfeita harmonia, beneficiando de tudo aquilo que nos é dado, que nos é colocado diante disso, dessas informações de medo, de pânico, de guerra? Claro, nós entendemos que a humanidade ela está muito aquém. Claro que cada um de nós faz parte dessa humanidade, não estamos separados, sim, somos a consciência coletiva. Mas como indivíduos, nós podemos sim contribuir para essa mudança, para que possamos dar qualidade a toda esta massa crítica. O nosso comportamento, ele reflete sim no outro e o outro em nós. Mas eu lembro também da frase de Albert Einstein, quando uma mente ela se expande, jamais ela volta a ter o tamanho que tinha. E outra frase de Mahatma Gandhi que eu gosto bastante, que ele diz que quando o homem atinge a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões, né? E aí nós entendemos sim que somos responsáveis e cada um de nós deve sim modificar para que o nosso meio, para que nossa casa, a nossa rua, o nosso trabalho, seja lá onde nós estivermos, ou as pessoas que nos relacionarmos, para que nós possamos também levar algo de bom para essas pessoas. Entendendo que somos seres universais, e aí nós estamos nessa reabilitação constante, diária, seja de velhos hábitos, de comportamentos, nós sim temos esse compromisso de nos melhorar. E aí entendendo que esse momento do planeta é de renovação. Ele muda, ele não fica estagnado, e podemos até achar que sim, que está fadado ao fracasso, ao erro, mas não. Isso somente será uma forma de ver, somente um ponto de vista. Ninguém vive 24 horas pensando mal e ninguém consegue viver as 24 horas do dia pensando bem. E aí a gente entende que essa nova era virá, como diz também o espírito Alex Arthur, virá primeiramente pelas ideias. Elas surgirão, como ele diz, de acordo com a nova realidade cósmica. É interessante a gente buscar sempre fazer as analogias com aquilo que nós ouvimos, sejam desses pensadores, dos espíritos ou de Cristo, quando Jesus diz: eis o reino dos céus e eis o reino de Deus. O reino dos céus circunscreve a esta realidade que nós temos neste planeta. Mas o reino de Deus é esta congregação, então. Como também ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, nesta congregação de civilizações, de humanidades, em que traz toda essa consciência superior, para que possa ser implementado neste mundo aquilo que Jesus chama como reino dos céus, esses novos ideais. E aí nós buscamos também compreender que essa sociedade, né, as suas leis, elas refletem elas refletem aquilo que é circunscrito, mas entendendo a lei de Deus, entendendo esses mundos superiores em que nos abastece com as suas informações, e o próprio Pietro Baldi, ele se refere às noures, às correntes de pensamento em que elas estão por tanta forma pensamento, por tanto sentimento negativo, elas estão na atmosfera da Terra e poucos conseguem se conectar a esta ideia superior, a esta conexão de elevação, de frequência de vibração, de confiança. Mas ele diz então que esse novo código de conduta, ou seja, a boa nova, aquilo que nós chamamos de evangelho, mas o evangelho cósmico, então, ele deverá ser escrito na intimidade de cada um. E aí esta integração, esses ideais superiores vão contribuir para com as diversas experiências vividas por cada um de nós
E aí, como eu disse, sendo o próprio exemplo, influenciando a tantas e tantas pessoas e como uma força motriz nesta conquista, seja individual, seja coletivo. Vibe Mundial 95.